Olá, bem-vindos a mais um episódio da Caderneta de Cromos. Comigo hoje tenho uma pessoa que subiu a pulso na carreira. No seu segundo clube como treinador principal, foi campeão do Campeonato Nacional de Séniores pelo Sport Clube Friamonte. 6 anos depois da estreia nos bancos, chegou à Primeira Liga. Ficou por lá pouco tempo, mas logo depois subiu a Santa Clara e Famalicão ao primeiro escalão. Mais recentemente, teve a sua primeira aventura no estrangeiro. Comigo está hoje o Mr. Carlos Pinto. Carlos, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Recuamos aqui um pouco à sua carreira ainda como jogador, já na parte final. Termina a carreira no Tirsense, após uma boa carreira tanto na segunda Liga, no Feirense, como tendo capitaneado a equipa do Chaves, que foi à final da Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto. Nessa altura do Tirsense, já pensava em seguir a carreira como treinador? Primeiro, boa noite. Aproveitar para deixar as minhas felicidades no programa. Nunca pensei numa fase inicial de ser treinador. Pensei 4, 5 anos começar como adjunto, até porque eu acho que nós como jogadores, muitas vezes, sendo jovens, passando logo para a carreira de treinador, cometemos o erro de pensar que sabemos tudo. A realidade é que me apareceu a situação no Tirsense em que o Mota saiu e foi convidado pelo presidente Rócio para assumir o cargo de treinador. Cargo que não assumi numa primeira fase, até porque senti que não estava preparado. A pressão foi imensa. Ao ser imensa, uma das minhas preocupações foi falar com as pessoas da minha intimidade para perceber claramente se era esse o caminho que eu devia definir. Passado algum tempo aceitei, comecei como treinador-jogador, mas passado 10 jogos percebi claramente que esse não era o caminho, que ia ser difícil, e passado 2 jogos passei para treinador principal do Tirsense. Foi assim que começou a minha carreira, mas a realidade é que numa primeira fase nunca pensei começar como treinador, nasci com 4, 5 anos como adjunto. Apenas um ano e meio após estrear no Tirsense, assina pelo Friamonte, que tinha acabado de descer ao Campeonato Nacional de Séniores. Como é que encarou esse convite? Com muito agrado. Primeiro porque fui convidado por um amigo Hilário, que era o diretor desportivo. Depois falei bastante também com o Rui e com o Miguel, o presidente. O projeto que me apresentaram era aliciante. Eu voltar novamente a colocar o Friamonte nos campeonatos profissionais. Estamos a falar de um grande clube, que é o Friamonte, na praça pública, como eu costumo dizer. A realidade é que a primeira medida que eu tomei foi muito impopular e eu sabia que poderia ser difícil, porque estamos a falar do VOC, que era um jogador conceituado em Friamonte e é uma das grandes referências do Friamonte, obviamente. Mas o Friamonte, na época anterior, e uma das minhas preocupações quando vou assumir um clube é perceber que tipo de identidade, que tipo de pessoas vou encontrar para começar a trabalhar as situações. Eu sabia que o Friamonte passou por grandes dificuldades na época anterior, em que o VOC teve vários problemas com a direção, e tendo a direção continuado, tendo o VOC dentro do clube, sabia que poderia ter um problema grave. Obviamente, abdiquei 30, 40 gols, porque o VOC nos daria 30, 40 gols, mas era importante preservar a equipa e saber que ia ter uma equipa preparada para a subdivisão. E infelizmente o VOC deve ser uma pessoa que eu gosto, que eu estimo. Numa fase inicial eu até lhe comuniquei, ele não acreditou, eu pensava que era a direção, mas eu disse-lhe sempre que foi eu que tomei essa decisão, porque esse é que era o caminho. E curiosamente hoje o VOC está como treinador e tive a oportunidade de dizer que no dia que tu foste ainda vais perceber este tipo de decisões. E obviamente falando do VOC também espero que tenha sucesso na carreira como treinador. Muitos jogadores falam nesse grupo do Friamonte como o melhor que tiveram na carreira. Inclusive o Pedro Monteiro, que esteve cá no último programa, referiu isso. O que é que tornou essa equipa tão especial? Ainda hoje falar do Friamonte e falar dessa equipa, para mim é nostálgico. Estamos a falar de uma equipa, como eu costumo dizer, em termos de dimensão humana, era uma coisa fantástica. Em termos de qualidade de jogo, penso que foi das melhores equipas que eu tive a praticar. Apresentava um grande futebol. A realidade é que nós praticamente pusemos a cidade a seguir o clube. Foi uma época fabulosa. Lembro-me também que houve ali um período em que o clube falhou nos ordenados e uma das coisas que para mim é fundamental na vida e no futebol é ter palavra. Uma das coisas que eu disse aos jogadores e muitos deles eu contratei e aquilo que ficou estabelecido com a direção é que a partir dos 2 meses o clube era um problema que nós íamos ter e o clube não podia falhar. O clube falhou, coloquei o lugar à disposição, os jogadores não o permitiram. E obviamente isso é tudo muito fácil, mas a realidade é que depois em conversa com os jogadores lhes disse que se eles estavam preparados para terem 2 ou 4 ou 5 meses ordenados em atraso e trabalhar sempre com grande exigência, porque tu para ter sucesso tens de trabalhar com grande exigência e com grande profissionalismo. E eu a partir dali não iria facilitar, mesmo com ordenados em atraso. E todos eles me deram a palavra, e a realidade é que mantiveram a palavra até o final. E é um bocadinho surreal aquilo que aconteceu. Tantas dificuldades e ver jogadores que tinham o prazer do jogo, o prazer do treino,
a maneira como eles trabalhavam, às vezes eu acabava o treino mais cedo, eles queriam continuar a trabalhar. Eles eram uma família e, como eu disse há bocado, a dimensão humana que havia dentro daquele plantel era uma coisa fabulosa. Na minha carreira enquanto treinador, acredito que vou ter plantéis com muita qualidade ou muita dimensão humana, mas igual ou melhor será difícil. Mesmo com todas essas dificuldades que apontou, o Friamundo termina a época como o primeiro campeão do Campeonato Nacional de Séniores. Era esse o objetivo no final da época? Era, início da época, digo. obviamente, a mensagem que passamos por fora foi uma mensagem diferente, até porque os ordenados atrás da época anterior e as dificuldades que o Friamundo estava a passar levaram-nos a tomar essa medida, no sentido de passar para fora a informação que era para fazer uma época tranquila, mas tínhamos a certeza, até pela qualidade do plantel, que era possível subir divisão, e só foi possível claramente pela qualidade dos jogadores, pelo profissionalismo que eles colocaram, mas essencialmente pelo caráter de todos eles. Eu não tenho um jogador que possa criticar naquela época. Eu estou a dizer isto, nós muitas vezes falamos isso só porque subimos divisão, só porque tivemos sucesso. Não. Desde o primeiro dia que eu não tive um problema com os jogadores, todos eles trabalharam, todos eles foram profissionais, todos eles foram muitos amigos uns dos outros, sempre com grande profissionalismo. Isso para mim é fundamental no futebol. No final da época segue para o Tondela, num grupo tão especial, com tudo aquilo que descreveu, o que é que o levou a não ficar em Friamundo? Isso obviamente, é uma situação que uns dias, durante algum tempo, as pessoas vão ter que falar sobre essa situação. Aquilo que eu posso ser enquanto treinador de futebol é que eu queria muito ficar no Friamundo. Tinha a certeza que conversei isso com o Hilário e com o Miguel, tendo o clube estabilidade com 4 ou 5 jogadores, o Friamundo iria para a Primeira Liga. Não tenho dúvidas em relação a essa situação. Ainda hoje não tenho dúvidas sobre isso. Infelizmente não se proporcionou. Tive que abandonar, obviamente também que não gostei muito das coisas que se falaram em relação ao Carlos Pinto, porque pensaram que eu fui para o Tondela pela questão financeira, o que é mentira. Eu não fiquei em Friamundo porque não foi possível ficar em Friamundo, mas não foi por minha responsabilidade, porque eu queria muito dar continuidade ao projeto. No final dessa mesma época, não está já no Tondela, sai a meio e termina no Chaves. O Chaves, que falha a subida da divisão devido a um gol do Tondela aqui em Friamundo, no último lance do jogo. Esse é o momento mais duro da sua carreira. Muito difícil. Acho que eu já tive também a oportunidade de falar, mais difícil foi ver os meus jogadores que estavam perto do sucesso, perto de um sonho. Obviamente todos nós perto de um sonho, mas mais os jogadores, em que eu vi vários jogadores a sofrer com aquele momento. E a única preocupação que eu tive naquele momento nem foi pensar em mim, foi claramente pensar neles. Foi carinhá-los, mimá-los, como costumo dizer, que todos eles são meus filhos, no sentido de eles perceberem que o futebol é isto mesmo. Obviamente que não merecíamos por tudo o que fizemos, por tudo aquilo que nós trabalhamos, mas infelizmente fomos castigados a 30 segundos do final, com o aqui em Friamundo, curiosamente com um jogador que eu contratei, que o presidente da Tondela não queria. Mas é a realidade que estas coisas acontecem e mais à frente até acabam por virar histórias engraçadas no futebol, mas foi um momento duro. Foi o André Carvalhas, Exatamente. Quem fez o gol. Curiosamente, não fica em Chaves, depois desse jogo, e à terceira jornada da época seguinte, regressa a Friamundo. Com tudo aquilo que disse dos problemas associados ao Friamundo, o que é que o faz voltar? Voltei, porque o Friamundo, depois da minha saída, faz uma belíssima época com o Filó, está perto da subida de divisão. Conhecia perfeitamente o plantel e quando volto já era uma perspectiva diferente. O clube já estava mais estável, em termos financeiros parece que também já estava muito mais estável. Pelo menos foi a mensagem que me passaram. Por isso é que eu tive a preocupação de falar com os investidores sobre essa situação, com o Hilário e com o Miguel na altura. A equipa tinha muita qualidade e a realidade é que, se fores analisar, depois de eu cá chegar, tivemos uma grande dificuldade numa fase inicial, mas depois disparamos e chegamos aos primeiros lugares com muita facilidade. Acabo por renovar o contrato, mas a realidade depois é que acontece uma coisa que eu, enquanto treinador, é um título que eu vou ter sempre e que eu nunca vou abdicar, que é o meu 11 titular será sempre meu. Nunca aceitarei interferências nesse aspecto. Opiniões, vou ouvir sempre. Todas as pessoas têm direito a opinar sobre a situação. Todas as pessoas têm opiniões em relação ao jogador A, B ou C, até em termos estratégicos, em relação à equipe. Mas em relação ao 11 inicial, para mim é sagrado. E foi algo que aconteceu aqui em Friamundo. A partir do momento que eu renovei, houve interferência que também foi pública. E a partir do momento que há interferência, a probabilidade de ter sucesso é muito baixa. Não há pena, como costumo dizer, dás continuidade, porque estás a prejudicar aqui, estás a prejudicar o clube, e é sempre que era o melhor caminho a ser. Porque acaba por não ficar em Friamundo até o final da época, renova e na semana seguinte sai. E no comunicado, o Friamundo indicou nessa altura uma falta de comunicação entre a equipa técnica e a direção e maneiras diferentes de liderar. Os comunicados são sempre lançados pelo clube. A realidade do que aconteceu e depois foi tornado público foi claramente interferências e, como eu disse há pouco, é algo que eu claramente vou valorizar enquanto for treinador de futebol, que é o 11 será sempre o meu. Depois segue para Santa Clara, onde tem uma curta passagem,
tem continuidade pouco tempo depois, mas estreia-se na Primeira Liga na época de 2016-2017 no Paço de Ferreira. Tendo em conta as suas origens, dado que é natural de Paço de Ferreira, era a estreia que ambicionava. Sim, eu lembro-me que estava a negociar o contrato com Santa Clara, a renovação, por mais 2 anos, quando surge o telefonema do Marco Abreu, no sentido de me convidar para ir para o Passos. E aquilo que eu falei na altura logo com o presidente é que não era o Porto, não era o Benfica, não era o Sporting, era o Passos, era o meu sonho, era treinar o Passos desde criança que tive esse sonho. Obviamente que tive uma conversa com o presidente e só depois do presidente aceitar, até porque uma das coisas que para mim é fundamental é ter a palavra, é que poderia vir para o Passos. O presidente aceitou, ouviu o que eu tinha a dizer e compreendeu. Obviamente que lhe fiquei muito agradecido na altura. Depois cometi o erro na construção do plantel, cometi o erro na construção da equipa técnica. Mas até hoje, mesmo depois de cometer esses erros, se tu fores analisar o meu Passos, nós estávamos a fazer uma boa época. Tivemos um mau jogo, foi no jogo com o Vila Franquense. Os jogos que nós perdemos foram contra belíssimas equipas, Benfica, Sporting, Guimarães e o Arouca, que também vinha da Liga Europa com Leite Vidigal. Ganhamos ao Setúbal, ganhamos ao Rio Ave, temos mais 3 empates. O único resultado que tivemos fora do contexto normal, apesar de ser Taça de Portugal, foi com o Vila Franquense e nunca consegui compreender a crítica. Curiosamente, ainda há dias estava a falar sobre isso. Ainda foi considerado o treinador do mês de setembro, na Primeira Liga, com Jorge Jesus, com o treinador do Benfica, com o treinador do Porto. Quer dizer que o meu trabalho estava a ser bem feito. Infelizmente as pessoas não o compreenderam, a crítica foi feroz. Não foi despedido, foi eu que coloquei lugar à disposição do clube, porque senti claramente que o Passos com o Crespinto, a probabilidade de ter sucesso era muito baixa quando não há uma ligação total entre todos os elementos. Infelizmente também tive que dizer que nunca mais treinaria o Passos, até porque gosto muito do Passos e aquilo que eu passei aqui não estava à espera de passar. E estava em 15º lugar, ao final de 11 jornadas, estava fora dos lugares de despromoção. Sente que é fácil atualmente despedir um treinador? Sim. Nós treinadores também temos que perceber que o futebol mudou. Hoje o futebol praticamente vive de investidores. É uma realidade. O treinador, na minha opinião, dado aquilo que tenho observado agora mais do lado de fora, é o elo mais fraco dentro de uma estrutura. Eu comparo um bocadinho o treinador ao professor. Eu lembro-me que quando ia à escola, no meu tempo, eu vi algo imponente. Eu quando comecei como jogador de futebol e passei a sénior, tive o professor Neca, depois tive o falecido Vítor Oliveira e via algo imponente. Hoje vejo o professor a ser muito pouco respeitado e vejo o treinador a não ser respeitado. Se tu fores ver mesmo no campeonato português, temos 2 ou 3 treinadores em que praticamente há sintonia total com a direção. E não é fácil hoje lidar, hoje não é fácil ser treinador, hoje também se mudaram mentalidades, os próprios jogadores estão diferentes. Há dias o José Mourinho dizia que o Lampard com 23 anos era um homem, hoje um jogador com 23 anos é um pirralho, não deixa de ter alguma razão nesse aspecto, mas também não é fácil hoje para os jovens, são mundos diferentes, realidades diferentes, eles hoje têm tudo com muito mais facilidade. Nós treinadores, e esse também foi um dos erros que eu cometi, é que nós temos que temos que nos adaptar à realidade, temos que perceber o contexto, e nós muitas vezes não percebemos, não queremos alterar, e ao não alterar estamos a prejudicar. Agora, obviamente que dentro de uma estrutura sendo o treinador o elo mais fraco, é muito fácil despedir um treinador. Agora, referiu ainda há pouco que é um treinador que não admite qualquer tipo de interferência, quer de empresários, quer de direção no seu trabalho, num futebol que vive cada vez mais de investimento externo. Como é que vê o futebol atual? Não é fácil. O futebol atual é um bocadinho aquilo que eu te estava a dizer. O contexto mudou, os jogadores estão diferentes, as estruturas estão diferentes, os investidores, obviamente, vivem claramente de lucro. Não é fácil, muitas vezes, lidar com certas situações. Eu lembro-me que há um tempo, quando comecei, há 7 ou 8 ou 10 anos, quando comecei como treinador, a voz do treinador era respeitada e era acompanhada pela direção. Hoje é muito complicado ser uma voz respeitada e ter o acompanhamento da direção. Hoje os jogadores com alguma facilidade aproveitam-se dessas situações e obviamente tornam o trabalho do treinador muito mais difícil. Mas foi como disse há bocado, nós temos que perceber o contexto, temos que perceber que o futebol mudou e cada vez vai mudar mais e temos que nos adaptar, temos que evoluir, temos que crescer, temos que perceber que nós próprios também temos que alterar, temos que mudar. Eu lembro-te, por exemplo, que provavelmente vais ter essa pergunta, eu fui à Arábia Saudita
E obviamente nós quando vamos para um clube em Portugal ou quando vamos para um país fora, temos que perceber que tipo de contexto é que vamos encontrar, que tipo de estrutura vamos encontrar, que tipo de identidade tem esse clube. E eu fui mentalizado para ter um controle emocional. E nós muitas vezes recebendo muita informação, e quando se fala da Arábia Saudita, obviamente há muitas coisas que são ditas, e há obviamente coisas na Arábia Saudita que são um bocadinho surreais em relação ao que é o futebol profissional, mas eu fui mentalizado, fui preparado e tive um controle emocional que me deixou muito satisfeito. Eu deixei a Arábia Saudita a 3 pontos do primeiro lugar, em que o presidente simplesmente me despediu, mas eu sabia que isso era possível. Carlos Carvalhal foi ao Qatar e a quarta jornada foi despedido, mas na terceira já tinha sido despedido sem saber. Isto é a realidade da Arábia, a realidade do Qatar e a realidade do futebol atual. E nós temos que perceber que o caminho foi nessa direção e temos que entrar nessa estrada o mais rápido possível. Agora, obviamente, há uma das coisas que eu nunca vou abdicar, foi aquilo que eu te disse há bocado, em relação ao meu 11 inicial. Isso para mim é sagrado, é algo que para mim é fundamental enquanto treinador de futebol. Se eu não era treinador de futebol, era um boneco. Vamos lá chegar à parte da Arábia Saudita. Recuamos agora mais um bocadinho e depois do Passos regressa ao Santa Clara e consegue subir de divisão novamente. E fê-lo na primeira época completa desde que sai do Friamundo. Sente que necessitava dessa estabilidade para voltar a ter sucesso? Quando eu saí de Passos, o primeiro convite que me apareceu de Santa Clara, no sentido de voltar. E era importante por duas razões. Primeiro, porque foi muito cansativo em termos mentais para mim a passagem por Passos, para mim, para a minha família, e o Santa Clara dava essa estabilidade da ilha, era uma ilha, estava um bocadinho longe de Passos, levei a minha filha na altura que também era importante levá-la comigo também para ela ter alguma estabilidade, porque ela também passou aqui algumas situações que não são agradáveis, sendo filha do treinador, estando a estudar na escola de Passos, obviamente que crítica feroz em relação ao treinador, e o Santa Clara foi claramente a melhor opção, em que nós tínhamos um projeto de ano e meio para subir divisão. Qual foi a vantagem? O clube estabilizou na segunda liga na altura, estava completamente estabilizado quando eu chego novamente ao Santa Clara e tivemos tempo suficiente para preparar a equipa e contratar, com a época a decorrer, no sentido de atacar a subida no ano a seguir. Pois, porque é que não se mantém no Santa Clara na Primeira Liga? Foi uma opção que eu tomei. Estava um bocadinho cansado, não tinha os meus filhos todos próximos, a ilha cansa um bocadinho porque as viagens também não são fáceis. E eu senti que naquela altura era importante também ir para o continente. Obviamente esperei, e acho que claramente depois da época que nós fizemos é que também apresentamos um nível altíssimo com a subida da divisão. Estava à espera de algum convite da Primeira Liga, infelizmente não aconteceu. O convite que apareceu mais aliciante, na minha opinião, na altura, por isso é que escolhi, foi a Académica. Daí ter saído na Santa Clara, apesar de ter uma relação excelente com o Alme, excelente com o Presidente, e foi um clube claramente que me marcou. Por isso é que eu digo que um dia eu também voltarei aos Açores e voltarei ao Santa Clara. Na Académica faz apenas 7 jogos. O que é que falhou? Académica foi um bocadinho aqueles erros que eu cometi. Foi as escolhas. Não o clube, porque a Académica é claramente um clube histórico em Portugal, mas era um clube que estava a passar por muitas dificuldades e a realidade é que passar 2 ou 3 anos está na situação que está. Lembro-me quando cheguei à Académica, o clube ainda estava com anos de atraso na época anterior, em que na primeira semana, posso dar um exemplo, nós com intenso calor, nem gelo tínhamos, nem o salzinho tínhamos para meter na banheira, como eu costumo dizer, em que o clube passava por imensas dificuldades, mas a realidade é que me meteram algo diferente. Depois de sair de Santa Clara, atacar novamente um projeto de subida da divisão académica, dada a grandeza do clube, dado aquilo que me foi passado, obviamente para mim foi um choque muito grande, chegar a um clube em que não me deu as condições que eu necessitava, mesmo em termos de plantel, para atingir os objetivos, senti-me um bocadinho defraudado, por isso é que na altura falei com o Presidente e disse-lhe que preferia sair, no sentido da Académica dar continuidade, porque eu não era um treinador feliz na Académica. Ainda assim termina a época da melhor maneira, porque sobe mais uma vez divisão com o Famalicão. Sobe o Famalicão à Primeira Liga, sendo que depois de 2 subidas consecutivas as portas da Primeira Liga se voltariam a abrir. Sim, já no Santa Clara senti que as portas da Primeira Liga se iam abrir. Depois chegou o Famalicão, numa belíssima época do Sérgio Vieira, que estava em segundo lugar. Quando chegou o Famalicão estava em segundo lugar. Aquilo que as pessoas me pediram, aquilo que as pessoas me falaram, que naquele momento não acreditaram que era possível subir com o Sérgio, daí a alteração, precisavam de algo diferente, uma ideia mais arrojada. Tivemos a felicidade, enquanto equipa técnica, de chegar ao Famalicão e termos 15 dias para trabalhar uma ideia de jogo em que os jogadores claramente já compraram, acreditaram, e tivemos 7 vitórias, claramente 7 vitórias, penso que tivemos 21 ou 22 golos, 6 ou 7 sofridos, foram 7 jogos fantásticos, em que passando 4 ou 5 jogos o Famalicão subiu, só podemos no último jogo contra o Estoril, nós queríamos as 8 vitórias, não conseguimos,
mas os jogadores acreditaram na ideia de jogo, os jogadores de grandíssima qualidade também. Mas há uma coisa que é fundamental para a sua divisão, tanto no Friamundo, como no Santa Clara, como no Famalicão, são os jogadores mais velhos. Eu costumo dizer que os jogadores mais velhos são os jogadores mais importantes dentro de uma estrutura. Porque se eles forem os melhores profissionais que tens dentro da estrutura, a possibilidade de ter sucesso é muito alta. Se forem jogadores que não são excelentes profissionais a partir dos 30 anos, a probabilidade de terem sucesso também passa a ser muito alta. E eu, felizmente, tive jogadores de grande caráter, tanto no Friamundo, como no Famalicão, como no Santa Clara, os mais velhos, em que me levaram claramente ao sucesso. E depois de sair do Famalicão, em que eu também não tinha o terceiro, não tinha o quarto nível, curiosamente também não tive no Santa Clara e tive aí alguns problemas por causa da questão no curso de treinador. Também pensei que iriam surgir propostas da Primeira Liga, iria voltar à Primeira Liga. A realidade é que me apareceram 6 ou 7 clubes da Segunda Liga, mas mesmo nesse tempo também tive uma outra opção que eu poderia ter escolhido, não escolhi, porque tinha a minha filha que precisava de mim também aqui mais perto de casa, e escolhi também na altura Leixões, que curiosamente também com um projeto muito aliciante, com investidores muito fortes, na altura a VMG, mas depois também não se concretizou, também foi claramente muito complicado para mim ser novamente para uma subida de divisão, para um grande clube novamente, um clube histórico, mas em termos de projeto não se concretizou novamente, o que me deixou também a mim um bocadinho defraudado em relação à opção que tomei. E nós muitas vezes como treinadores tomamos as opções e depois depende do contexto, depende do momento. Infelizmente escolhi grandes clubes, mas no momento errado. Sim, logo a seguir ao Leixões, volta aos Chaves, volta a não acabar a época, fazendo agora um balanço, então arrepende-se de algumas opções que tomou na carreira. Arrependo. Eu acho que cometi 2 erros. Primeiro, as opções que tomei não pelos clubes, porque os clubes claramente são grandes clubes, mas no momento que eu escolhi, e depois não me ter adaptado ao contexto. Acho que nós como treinadores, eu cometi esse erro, eu não posso, por exemplo, dar um exemplo, eu não posso ter as regras que tinha, por exemplo, no Santa Clara, e chegar a um passo em que tinha jogadores que foram à Liga Europa, jogadores que jogaram a Liga dos Campeões, e que não aceitam da mesma maneira as regras. Eu, por exemplo, dar um exemplo que uma das coisas que para mim era sagrada era o telemóvel, eu não queria o telemóvel na mesa. No Santa Clara, os próprios capitães que ficavam à porta pegavam os telemóveis e pousavam numa salinha à parte, sem problema nenhum. Aqui em Passos foi um problema terrível. Resumindo, eu hoje penso que foi um erro que eu cometi, porque o contexto é completamente diferente. E nós temos que fazer esses contextos. E eu não percebi. Se calhar por ser jovem, pensar que sabemos tudo, por ter um sucesso muito rápido, e provavelmente foi aí que eu errei. Agora tenho consciência que errei, pensando sempre que fiz o melhor. Isso é que me deixa muito feliz, porque fui sempre o Carlos Pinto. Nunca deixei de ser o Carlos Pinto. E é isso que eu quero ser, sempre o Carlos Pinto, perceber claramente onde errei, fazer sempre uma análise do meu trabalho. Obviamente que nós vamos sempre errar, faz parte do processo, mas sinto que podia ter tido uma carreira muito mais bonita se tivesse feito outro tipo de escolhas. Infelizmente não aconteceu. Dar continuidade ao trabalho, acreditar novamente que amanhã surgirá um projeto em que eu vou ter sucesso e dar continuidade a uma carreira bonita. E o que é que ele leva a assinar pelo Vila Franquense? Vila Franquense foi uma opção também que eu tomei, em que demorei a tomar essa opção, em que as minhas primeiras 3 respostas foi não. Depois era um projeto também de 1 ano e meio, financeiramente, claramente o melhor contrato que eu tive. 1 ano e meio que era manter o clube na segunda liga e na época seguinte tornar o plantel forte no sentido de apostar na subida da divisão. Infelizmente não correu bem a época, mas depois felizmente na parte final o Vila Franquense fica na segunda liga por causa daquela questão na secretaria. Na Cova da Piedade. Na Cova da Piedade, e a realidade é que o Presidente não dá continuidade àquilo que tinha falado comigo no sentido de apostar. Aliás, se tu fores ver a primeira equipa que eu apresentei contra o Arouca para a Taça da Liga, é surreal. Aquela equipa claramente era para descer divisão. Depois de sair, o clube contratou 6 ou 7 jogadores na altura com o Gouveia, tornou a equipa mais forte para manter na segunda liga. Mas a realidade é que aquilo que ele tinha combinado com o Presidente é que era uma aposta fortíssima para subir divisão, e eu lembro que logo na primeira conversa que tivemos com 1 ou 2 jogadores, o Presidente não pagou 4.000 euros, para teres noção. Tu não podes querer subir divisão, a teres problemas de pagar 4.000 euros um jogador. E eu senti também claramente que naquele momento não foi a melhor opção que eu tomei, e mais uma vez foi uma aposta falhada da minha parte, mas nós quando apostamos ou quando acertamos com o clube pensamos sempre que é o melhor. Obviamente que as pessoas nos vendem numa fase inicial algo que muitas vezes se vem a concretizar, mas muitas vezes também não se vem a concretizar, e para mim foi um bocadinho terrível sentir que mais uma vez tinha falhado na aposta que tomei. Depois segue-se o seu último projeto, que é o Al Jabalain, na Arábia Saudita. Porquê é que escolheu o estrangeiro nesta altura? Sempre que era importante abrir um bocadinho os horizontes. A proposta é muito boa, ganha-se muito dinheiro na Arábia Saudita, é uma realidade, não pode ser claramente escondido.
Foi um projeto em que também uma das minhas preocupações foi buscar muita informação em relação à Arábia Saudita, em relação à segunda liga. O trabalho estava a ser bem feito, mas uma das minhas preocupações, minhas e da equipa técnica, foi perceber que nós tínhamos que ter muito controle emocional, porque os problemas iam aparecer. Todos os dias íamos ter um problema e nós tínhamos claramente só olhar para uma coisa, que era para a solução. O problema estava lá, nós tínhamos que olhar sempre para a solução. Nunca podíamos ver o problema, mas sim a solução. E essa foi uma das situações que nós trabalhamos muito bem. Aquilo que me deixou mais feliz foi que eu tive um controle emocional fantástico, com coisas que aconteceram surreais, mas nunca perdi o controle. Obviamente, se me perguntares, fiquei muito triste, porque estávamos a 3 pontos da subida de divisão. A segunda liga da Arábia Saudita é muito competitiva ainda hoje. Se fores ver a classificação, tem 7 ou 8 ou 9 equipas que estão para jogar a subida de divisão. O Jabalani, no cruzamento, há 7 ou 8 também pontos da subida de divisão, mas é uma equipa que também tem muita qualidade. Infelizmente, mais uma vez foi um clube, como dizem lá os árabes, que eu tive lá os árabes, pronto, que nós ganhamos sempre algumas amizades, e o futebol também tem essa vantagem, essa coisa bonita, que me disseram, me veio para o clube certo no momento errado. E eu disse, eu estou habituado a escolher os clubes certos no momento errado. Infelizmente, o Jabalani também foi o clube certo no momento errado. O clube também estava a passar por dificuldades financeiras, não recebemos um ordenado, para teres noção. A única coisa que nós recebemos foi prémios. E quando viemos embora, também outro problema que nós tivemos, porque nós, quando somos despedidos, e a maneira como nos despediram é surreal, nem nos comunicaram, não sabemos que fomos despedidos pela comunicação social. Lá na altura, na comunicação social, não, pelas redes sociais, que foi o Instagram. Até foi quando na altura um treinador brasileiro que disse, mas já fomos despedidos, nem falam contigo. Mas nós sabemos que aquilo da Arábia Saudita é assim que funciona. É assim que funciona, estávamos preparados para isso. Agora, que me deixou um bocado triste porque eu ia mentalizado, porque foi o momento mais difícil da minha vida, deixar a minha família, deixar os meus filhos, deixar a minha esposa, obviamente, mas eu ia mentalizado claramente para ter sucesso e eles foram ver a classificação, tem 7 ou 8 ou 9 equipas que estão para jogar a segunda divisão, o Jabalani, cruzamento, tem 7 ou 8 também pontos da segunda divisão, mas é uma equipa que também tem muita qualidade. Infelizmente, mais uma vez foi um clube, como dizem lá os árabes, que eu tive lá os árabes, pronto, que nós ganhamos sempre algumas amizades, e o futebol também tem essa vantagem, essa coisa bonita, que me disseram, me veio para o clube certo no momento errado. E eu disse, eu estou habituado a escolher os clubes certos no momento errado. Infelizmente, o Jabalani também foi o clube certo no momento errado. O clube também estava a passar por dificuldades financeiras, não recebemos um ordenado, para teres noção. A única coisa que nós recebemos foi prémios. E quando viemos embora, também outro problema que nós tivemos, porque nós, quando somos despedidos, e a maneira como nos despediram é surreal, nem nos comunicaram, não sabemos que fomos despedidos pela comunicação social. Lá na altura, na comunicação social, não, pelas redes sociais, que foi o Instagram. Até foi quando na altura um treinador brasileiro que disse, mas já fomos despedidos, nem falam contigo. Mas nós sabemos que aquilo da Arábia Saudita é assim que funciona. É assim que funciona, estávamos preparados para isso. Agora, que me deixou um bocado triste porque eu ia mentalizado, porque foi o momento mais difícil da minha vida, deixar a minha família, deixar os meus filhos, deixar a minha esposa, obviamente, mas eu ia mentalizado claramente para ter sucesso e o controle emocional era fundamental para eu ter sucesso. Infelizmente o Presidente tomou a decisão de nos mandar embora, com muita tristeza minha, lá tivemos que ir. E em termos de futebol, quais são as maiores diferenças para Portugal? A Arábia Saudita está a evoluir. Está a evoluir. Atenção que a Primeira Liga tem belíssimos jogadores. As pessoas não têm noção, mas tem belíssimos jogadores e está muito equilibrada e apresenta boa qualidade na Arábia Saudita. Se tu fores reparar, tem grandes jogadores que passaram no Campeonato Português que estão lá a jogar. Tem o Albacar, tem o Albacar, tem o Vieira, que teve no Sporting, tem o Carrilho, tem o Talisca, tem jogadores, tem grandes jogadores. A maior parte das equipas tem grandes jogadores, obviamente pagam fortunas, já podem ser uma fortuna. Qualquer jogador que vai jogar para uma Primeira Liga ganha muito dinheiro, estão a investir bastante. A Segunda Liga não tem tanta qualidade como tem a nossa Segunda Liga ou a nossa Primeira Liga. Em termos táticos é claramente um campeonato muito anárquico, porque eles vivem muito do treinador tunisino, em que é um futebol mais de transição, bloco médio, baixo de transição, e tem dificuldade em passar para o outro lado. Curiosamente, esta época acho que foi o primeiro ano que a segunda liga da Arábia teve mais treinadores portugueses. E eu queria muito aceitar estes portugueses, mas infelizmente evolui também nesse sentido. Mas quando acontece algo errado, na Tunísia, porque acham claramente que aquele é o caminho para o sucesso. Acredito que está um bocadinho como nós estávamos há uns anos atrás na segunda liga portuguesa, em que o jogador alto é que era fundamental para ter sucesso na segunda liga. Hoje a segunda liga é diferente, há equipas com grande qualidade, já apresentam qualidade para subir divisão. A segunda liga na Arábia Saudita também está a evoluir, está a crescer, também está a apresentar já jogadores diferentes, até porque é muito aliciante para qualquer jogador ir para a Arábia Saudita neste momento, é uma realidade. É uma realidade e acredito que vai evoluir, mas a qualidade é muito boa, principalmente na Primeira Liga. Eu tive a oportunidade de assistir a alguns jogos, é muito boa e acredito que o Cristiano Ronaldo vai ter dificuldade, ao contrário do que as pessoas pensam. Sim, agora o Cristiano Ronaldo lá no Al Nassr é capaz de agora cativar ainda muito mais espectadores para o futebol árabe. Agora, quando falou há pouco de uma proposta que teve a seguir ao Famalicão, que não aceitou por razões familiares, era também no estrangeiro?
Não, era portuguesa, mas era um clube que curiosamente subi na época a seguir. Tenho um presidente fantástico, foi o presidente que eu tive muito prazer em conversar. Acho que foi o presidente que mais prazer me deu conversar. E eu queria muito aceitar esta proposta, mas infelizmente a minha, nessa altura a minha filha precisava muito do pai cá. E obviamente nós temos que meter sempre a família à frente de tudo. Ainda por mais sendo eu pai de 4 filhos, a minha preocupação foi sempre a minha família. Aliás, foi uma das regras que eu estabeleci: família e futebol. E depois é que vem as outras Portanto, situações. eu vou arriscar, não sei de qual é a classificação, mas era o Farense. Era. Era o Farense. Agora, Carlos Pinto, tenciona voltar a Portugal ou quer continuar no estrangeiro? Neste momento, até o final da época, só estou disponível para trabalhar em Portugal, até porque para o estrangeiro não, é, é difícil ir, até porque neste momento também sou necessário cá estes 3, 4 meses, até porque a minha filha foi mãe há pouco tempo, precisa do pai, brevemente vou ser pai novamente, quer dizer que também a minha esposa vai precisar de mim, e infelizmente estes 3 meses, 3, 4 meses continuar em Portugal. Agora, obviamente, também quero voltar ao estrangeiro, faz parte dos meus objetivos voltar ao estrangeiro, até porque eu quero ter sucesso no estrangeiro, como quero ter sucesso em Portugal, eu acredito que vou ter sucesso. Obviamente está mais difícil do que quando eu comecei, mas as coisas também nunca foram fáceis para mim, tudo o que eu consegui foi com muito trabalho, mesmo na altura como jogador de futebol, depois como treinador. Ainda há bocado estávamos a falar em off, não há um dirigente de Portugal que diga que eu liguei, não há um. E dei-te o exemplo da Santa Clara, que contratou o Jorge, contratou bem, e está lá o meu amigo Gil, que é o adjunto. Eu tenho lá grandes amigos, não liguei, porque essa não faz parte da minha maneira de estar. As pessoas ou contratam o Carlos Pinto porque ele é competente, ou não contratam. E tem tido alguma proposta? Sim, já apareceu, curiosamente, 2 para o estrangeiro, mas tive que recusar. Uma para o Chipre, outra para o Moçambique. Em Portugal apareceu uma da Liga 3, não apareceu mais nada atualmente. Então não há perspectivas de... Para já não. Para já Não. Mas no futebol as coisas mudam rapidamente. As direções alteram rapidamente o treinador. Obviamente que não desejo mal a colega nenhum, como é óbvio. Mas infelizmente no futebol as coisas alteram-se com muita velocidade. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. Um treinador que hoje tem resultados, amanhã deixa de ter resultados, já passa a ser um mau treinador. Infelizmente não há projetos, as pessoas não dão continuidade a um projeto. Infelizmente no futebol em Portugal, mas eu acho que é em todo o mundo. Agora acho que o futebol tem um bocadinho igual, até por causa da situação dos investidores e aquelas equipas que têm uma direção mais estável e que dão continuidade a um projeto são aquelas que têm sucesso. Não tenho dúvidas nessa situação. Agora, para terminar, a família tem crescido recentemente, foi avô, agora será pai. Desejo os maiores sucessos a nível familiar, a nível profissional igualmente. Perguntei ao Monteiro, mesmo para terminar, tenho que lhe perguntar a si. Disse que vou ter ao Santa Clara, ao Passos, não por questões sentimentais, e ao Friamundo. Olha, Friamundo, já tive a oportunidade de dizer isso a algumas pessoas, que até tenho várias pessoas amigas aqui em Friamundo. Falo com vários amigos empresários. Não consigo entender como é que investidores claramente não atacam o Friamundo. O Friamundo é um clube que o povo gosta de futebol. É um povo muito bairrista. Muitos dos investidores, se conhecessem a realidade do Friamundo há uns anos atrás, teriam uma opinião diferente. Penso que a dívida do Friamundo equivale a 1 milhão, 1 milhão e meio. Mesmo em termos de investidores, penso que não é muito. Acredito que mais tarde ou mais cedo alguém vai olhar para o Friamundo no sentido de tornar este globamente forte. Neste momento está na Distrital. Eu costumo dizer que é um crime. É um crime ter um clube como o Friamundo na Distrital, com pessoas todos os dias marcarem presença. Eu dou muitas vezes o exemplo, quando cheguei a Santa Clara, no primeiro jogo, tinha mais gente no treino de Friamundo que no jogo que tive no Santa Clara. Felizmente depois acabei com 10 mil pessoas no ano da subida de divisão. Mas as pessoas aqui gostam de futebol e gostam muito de ver um clube como o Friamundo, com pessoas que foram sempre muito dedicadas a esta casa, passar pela situação que está a passar. Espero sinceramente que o clube melhore, que as pessoas que estão já à frente do clube trabalhem no sentido do clube crescer. Obviamente todas elas estão a fazer o melhor pelo clube, que as pessoas muitas vezes quando vão para lá e têm que perceber que a crítica é feroz, porque há sempre alguém que não vai gostar. Tive a oportunidade de seguir a época passada, quando o Machado estava aí um ou outro jogo, e gostei muito do que o Friamundo apresentou em termos de qualidade de jogo, mas infelizmente por aquela razão as coisas não deram seguimento. Este ano ainda tive a oportunidade de observar o Friamundo, mas espero sinceramente que o Friamundo volte à normalidade, e a normalidade do Friamundo é voltar aos campeonatos profissionais, até porque este povo merece. Perfeito, muito obrigado. Foi uma boa conversa. E se tem que voltar a Friamundo, vou voltar.